Muito obrigado. Eu queria fazer ao Dr. Carlos a mesma pergunta que fiz ao Dr. Aragão. Qual a importância da compliance, prevenção e combate à corrupção e empoderamento do controle interno para a governança da empresa para dar efetividade aos novos mecanismos de contratação? Eu considero isso fundamental. A gente vive num país hoje onde tudo que se faz na política vira página policial quase, né? Então é um país hoje atravessando uma fase muito difícil. A gente vê no dia a dia como as coisas estão se transformando e transformando rapidamente. Os exemplos não foram bons, né? Os exemplos até agora, logicamente, que implicarem um monte de leis, né? O país é pródigo em leis, algumas leis que pegam, outras leis que não pegam, né? Mas, enfim, a compliance na empresa, eu acho ele fundamental. Empoderar auditorias internas, empoderar os órgãos de controle interno da empresa, logicamente que não vai excluir risco de ter corrupção, né? A gente vê, vai depender muito do quê? Das pessoas que estiverem sentadas na cadeira, das pessoas que estiverem tomando as decisões. Mas, logicamente, que se os órgãos de controle interno, as regras de compliance interno forem seguidas à risca, logicamente se minimizam esses riscos. Lá dentro dos Correios a gente procura empoderar os órgãos de controle interno. Nós da alta administração damos o patrocínio direto, eu reforço isso todo santo dia, em toda reunião de diretoria, a gente reforça que estas medidas, essas diretrizes sejam seguidas à risca. É uma maneira, logicamente, de se minimizar riscos, né? Mitigar alguns riscos já. Evidentemente que isso por si só não resolve, né? O que resolve são as pessoas com a cabeça no lugar, as pessoas com a responsabilidade, práticas, políticas de responsabilização interna devem ocorrer, o exemplo deve vir de cima para baixo. A alta direção precisa dar o exemplo, precisa empoderar todos os gestores da casa, precisa ser feita eu diria assim, até uma contaminação cultural das pessoas para que se mude de dentro para fora a empresa, utilizando as ferramentas que a lei prevê. Muito obrigado. A próxima pergunta é para o doutor Mauro. Qual é o papel do Conselho de Administração na formação de parcerias a partir das disposições do artigo 28 da Lei 13.303 e qual é o papel do Ministério Superior? Bom, o papel do Conselho de Administração vai depender da estrutura societária e do estatuto social de cada empresa, né? Vai ter recomenda-se que tenha uma regra de alçada, um regimento interno que traga alçada decisória para o Conselho de Administração, tanto do ponto de vista temático, quais as matérias o Conselho de Administração precisa de decidir e quais são os valores que depende da aprovação do Conselho de Administração. Partindo do pressuposto que a matéria vai subir ao Conselho de Administração, e é recomendável que isso aconteça, o papel do Conselho de Administração é garantir a melhor formação da decisão. E como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso garantindo que todos os pareceres, assegurando que todos os pareceres, todas as notas técnicas, todas as áreas foram devidamente consultadas e se manifestaram a respeito, pareceres jurídicos, pareceres da área finalística, da diretoria, ter uma reflexão adequada sobre aquela parceria. Então exige uma discussão sobre o objeto daquela parceria, sobre o retorno esperado pelaquela parceria. Então, o papel do Conselho de Administração aqui é garantir a integridade da decisão. E, para garantir a integridade da decisão, ele tem que fazer um checklist de todas as documentações e toda a instrução que vai levar à formação da melhor decisão. Então, partindo do pressuposto que ele tem alçada decisória e deveria ter para decidir sobre essas parcerias, ele tem que garantir que está tomando uma decisão informada, refletida e desinteressada. Muito obrigado, professor Aragão.
Sobre a primeira questão, em sendo a hipótese de exclusão da licitação à contratação, deve obrigatoriamente passar pela formação de parceria societária ou poderia ser um contrato de prestação de serviço? Depende do tipo de contrato de prestação de serviço, né? Se for um contrato de prestação de serviço, vamos dizer, mera terceirização, eu acho difícil isso se enquadrar dentro do ponto de vista de uma parceria estratégica, de uma oportunidade de negócio, né? Qualquer contrato é uma oportunidade de negócio, né? Mas a oportunidade de negócio aqui, eu acho que tem que ser alguma coisa assim mais especial, mais única, né? Eu acho difícil uma terceirização, uma mera terceirização, se enquadrar numa questão dessa, mas também não descarto. Um exemplo que eu já vi assim na prática foi de uma empresa que ela produzia medicamento, tinha parte da tecnologia para produzir medicamento, mas ela não tinha uma das etapas que era de valorar o tempo de absorção do medicamento pelo organismo. E que, para isso, ela tinha que dividir parte, tinha que formar uma nova propriedade intelectual com essa empresa, teriam necessariamente transferências de tecnologia junto, mas que, no fundo, era uma terceirização de serviço para essa empresa dizer para ela quanto que tempo o organismo demorava para absorver aquele determinado medicamento. Mas dependendo da importância desse medicamento no mercado para aquela empresa, né? Dependendo dos segredos que teriam que ser compartilhados para essa mera, entre aspas, terceirização ser levada a bom termo. Dependendo de aspectos concretos, pode até se pensar de uma terceirização ser uma parceria estratégica e uma oportunidade de negócio. São casos, ao meu ver, raros, mas não descartáveis. Muito obrigado. Tem uma outra pergunta aqui para o doutor Mauro. Qual o entendimento em relação à extensão e alcance do vocábulo comercializar? Inciso 1º, artigo 21. Comercializar poderia ser entendido como compra e venda, se a compra de insumos não puder ser realizada diretamente. A prerrogativa não seria necessária, vez que para venda de produtos relacionados ao objeto social nunca foi exigida licitação? Quer que eu repita? Também não entendi, não. Qual o entendimento em relação à extensão e alcance do vocábulo comercializar? Inciso 1º, artigo 28. Comercializar poderia ser entendido como comprar e vender? Se a compra de insumos não puder ser realizada diretamente, a prerrogativa da lei nova não seria desnecessária, em vez que para a venda de produtos relacionados ao objeto social nunca foi exigida a licitação? Eu acho que essa pergunta era para o professor Aragão, mas eu vou responder essa pergunta. Se a gente partir do pressuposto, né? Se a gente partir do pressuposto que é insumo para produzir algum produto, eu entendo que aqui não seria o caso de dispensa de licitação ou inexigibilidade. Aqui sim deveria incidir a licitação. Não entendo que se enquadraria a aquisição de insumo para a produção de algum produto, que ainda que se encaixe no objeto social da empresa estatal, seria o caso do artigo 28, inciso 1 da Lei das Estatais. Eu acho que eu entendi a pergunta dele. Pode só dar um pitaco? Não, o senhor deve também responder. Eu acho que ele está falando assim, se para comercializar o que a empresa produz sempre foi uma atividade fim, para que está aqui falando de comercialização em sentido lato, né? Então, assim, né, para a Petrobras distribuidora, vender combustível proposto sempre foi considerado uma atividade fim, então o que teria crescido? E aí, se a gente for olhar o inciso 18, lá do artigo das dispensas, do 29,
Lá fala que é dispensada a licitação para comercializar os produtos que integram. Deixa eu ver direitinho aqui para não. A parte final do inciso 18. Na compra e venda de ações, blá, e de bens que produzam ou comercializem. Então, assim, parece que o que sempre tradicionalmente foi aceito da atividade fim está no final do inciso 18. O que seria um pouco paradoxal, porque o inciso 18 é caso de dispensa. O capítulo se aplica, as normas de dispensa se aplicam, né? Mas parece que essa, que na pergunta está falando da atividade fim tradicional, a venda do produto, que é o que a empresa fabrica, está nesse, ou ela comercializa, está no final do inciso 18. Então, essa comercialização aqui, nesse caso do insumo que ele está falando, eu acho, aí a gente vai ter que ver o insumo, vai ter que ver a importância dele, não só para a concorrência, porque o dispositivo e a lei como um todo se aplica também às estatais não concorrenciais, mas para a eficiência econômica como um todo da estatal, vamos ter que ver como que esses insumos são importantes para essa eficiência. E aí eles podem ser considerados como atividades relacionadas aos respectivos objetos sociais. A comercialização do objeto social mesmo estaria lá no final do inciso 18 do artigo seguinte. E as meramente relacionadas estariam aqui. Seria uma interpretação.